Bem-vindos à teleconferência de resultados da Lupatec. Após a apresentação, o senhor Rafael Gorenstein, diretor-presidente da companhia, estará com os senhores para uma sessão de perguntas e respostas. Pedimos aos senhores participantes que somente usem a ferramenta de chat do Zoom para informar eventuais problemas técnicos. Perguntas podem ser encaminhadas a qualquer tempo através da ferramenta Q&A do Zoom. Bom dia a todos. Hoje a gente vai mudar bastante o script da apresentação que a gente vinha fazendo, com o objetivo de colocar todo mundo em dia com o contexto da empresa. Nós vamos começar com o histórico da restauração da Lupatec, que começou em 2014. Slides aqui foram parte das apresentações recentes, são familiares de todos, né? A gente conta sobre o nascimento da empresa, da expansão para o negócio de serviços petroleiros e da volta às origens de manufatura, feita com apoio da recuperação judicial. Outro quadro aqui, a gente resgata os eventos entre o IPO da empresa e a recuperação judicial, explicando o insucesso no negócio de serviços petroleiros, o excesso de alavancagem e a mal-sucedida fusão com a San Antônio. Sempre fala dos focos da recuperação judicial, que visou rescalonar a dívida, desinvestir de serviços e focar em manufatura, além de tratar das contingências ativas e passivas da empresa. E a gente, há algum tempo, vem mostrando como é que ficou o balanço antes e depois da restauração, junto com as principais fontes de liquidez a serem perseguidas. A gente sempre falou muito do que era e do que ficou, mas a gente nunca contou o que a gente enfrentou e como foi o caminho percorrido. Tá? Vamos resgatar isso aqui hoje. Nós pedimos recuperação judicial em maio de 2015. Eu vim para a empresa em janeiro daquele ano como consultor para desenhar e renegociar o plano. Nós conseguimos fazer isso muito rapidamente. Em novembro, já tínhamos o plano aprovado e a homologação saiu em janeiro de 16. Só que, surpreendentemente, o plano foi anulado e o tribunal nos impôs termos para sua modificação. O primeiro plano tinha 5 anos de carência e 25 anos para pagar. E também tinha 4 opções de pagamento para os credores, 2 que viabilizavam uma forte conversão de dívida em capital. O segundo plano teve que reduzir a carência para 2 anos e o prazo de pagamento para 15 anos, e limitou as possibilidades de conversão em capital, porque o plano só podia ter uma opção para os credores, conforme determinou o tribunal. Os números dessa planilha que está exibida, eles vêm dos estudos de viabilidade do segundo plano apresentado. Em 2016, previa-se que a recuperação do mercado de óleo e gás não tardaria, o negócio de serviços acabaria e o de produtos iria crescer e ocupar o espaço rapidamente. Todo o caixa livre iria para o pagamento da dívida e ainda ia precisar de dívida nova para pagar. E tudo teria que dar certo. Só tinha chance disso dar certo se o mercado voltasse muito rápido e muito forte, e isso não aconteceu. A gente sabia que o plano era muito difícil, se não impossível, mas era uma ordem judicial. Era cumprir, fazer o plano do jeito que foi especificado, ou ter a falência decretada. Observem que, mesmo se tudo desse super certo, ainda tinha uma parcela balão de 170 milhões para ser paga no final de 15 anos. E essa parcela precisaria ser refinanciada no final do período. A realidade foi dura. O mercado não voltou como a gente imaginava que ia voltar. A empresa só voltou a ter demanda de válvulas de novo entre 2019 e 2020. Além de 5 anos de atraso na retomada do mercado, a receita só se recuperou até a metade do nível que era previsto. Boa parte dessa falta vem da inércia do negócio de cabos. Sem projeto de coragem, falta para a gente 50 a 100 milhões anuais de receita. O resto vem muito de limitação de capital de giro. Vamos recapitular alguns dos desafios que a gente enfrentou.
O primeiro foi que logo nos primeiros anos da RJ, a demanda que existia foi toda mandada para fora. Não se comprou nada para as FPSOs no Brasil. O conteúdo local de 2015 a 2017 foi praticamente zero. Depois o conteúdo local voltou, mas a demanda foi mínima. Muitas embarcações afretadas nesse período e construídas na Ásia sem comprar nada no Brasil. Entre 2019 e 2013, nós tivemos notícia apenas de duas compras aqui para FPSOs feitas lá fora. Uma foi para a gente, outra para um concorrente. No contexto dos fornecimentos em geral para o setor de óleo e gás, a gente tem que mostrar a enorme queda dos investimentos da Petrobras. De 2015 até 2022, os níveis foram baixíssimos, primeiro pela crise e depois pela pandemia. Os planos de investimento mais recentes divulgados finalmente apontam para uma retomada. As compras para manutenção em projetos menores pelo ambiente digital da Petronext praticamente sumiram entre 2015 e 2018. Em 2019 voltaram, mas a gente só conseguiu se reabilitar para licitar de verdade em 2020, onde já estreamos em níveis altos, conquistando 40% dos negócios do nosso escopo de fornecimento. O mercado industrial foi outro horror. O PIB encolheu, os dispêndios em máquinas e equipamentos contraíram quase 40% e até hoje estão 20% menores do que eram antes da crise. O estoque de capital fixo da economia estagnou. Leia-se, durante 10 anos o Brasil só fez manutenção no seu parque industrial. Ele não cresceu. Mas mesmo assim a gente persistiu e conseguimos fazer 4 fábricas que estavam paradas voltarem a produzir. As vendas de todos os produtos expandiram no período aí da restauração. Válvulas para óleo e gás, válvulas para a indústria, cabos, compósitos. Todos os negócios voltaram a ter algum nível de atividade. Nós estabilizamos a situação trabalhista da empresa. Os processos pararam de expandir e o passivo foi substancialmente mitigado. Temos um trabalho muito forte de recuperar ativos para a empresa. A empresa não tem papai rico, a gente tem que se virar com o que a gente tem dentro de casa. Nós monetizamos uma série de créditos tributários e conseguimos trazer para dentro de casa créditos de litígios que foram muito complexos, longos e suados. Sem esses dinheiros, estejam certos todos aqui, não teria Lupatec hoje. Foi esse trabalho que segurou a empresa nesses longos anos de restauração em vacas magras. Vamos nos debruçar agora sobre o momento atual da empresa. Com todos os percalços, a gente voltou a ser uma empresa muito importante para o setor de óleo e gás. A Lupatec tem o maior escopo de oferta no negócio comparado aos players locais. Nossos concorrentes somente atuam em metade das oportunidades que nós participamos. No bojo dos nossos concorrentes, né, nós temos várias empresas hoje que estão importando e basicamente só existem 2 fabricantes locais aqui atuando de forma relevante, né, nesse negócio. Nos últimos 5 anos, a Lupatec venceu 41% das licitações do seu escopo de atuação. O segundo colocado no período ficou com um pouco mais de 10%. Muito embora as vendas da empresa não tenham se recuperado aos níveis do passado, a empresa não tem um problema comercial ao contrário do que muitos especulam. Em válvulas de óleo e gás, nós ocupamos uma posição de liderança e temos grande relevância. O problema é que as grandes compras migraram para a China junto com a construção das FPSOs. Nós temos clientes fora da Petrobras e o nosso market share nesses clientes é muito relevante. O problema é que a Petrobras é muito grande e todos os outros juntos muito pequenos. Com a volta das grandes obras de refino, novas oportunidades privadas vão surgir. Em válvulas industriais, nosso market share também é relevante, mas nós não aproveitamos o mercado ao limite porque não operamos com estoques para ponta entrega. Devido às limitações de capital de giro, operamos eminentemente sob demanda. O mercado de cabos para ancoragem, esse sim tem problemas. Nas licitações públicas se deu uma guerra de preços que nós decidimos não acompanhar. E nos clientes privados, nós sofremos o preconceito de termos ficado muitos anos sem grandes projetos durante toda a RJ. Aqui que a colaboração estratégica com a CSL pode ter um benefício. Eles têm pequena capacidade produtiva e demanda. Nós temos uma tremenda capacidade e não temos demanda. E as empresas estão a metros de distância física uma da outra.
Em compósitos, a demanda por tubos de revestimento tem sido ínfima após a privatização dos campos terrestres da Petrobras. E o negócio de postes tem caminhado, mas nós estamos ainda na curva de aprendizado. Bem, vamos fazer uma síntese do momento. Nós convivemos com um plano de recuperação judicial desequilibrado, que demandou caixa quando a empresa não podia ter disposto dele e vai demandar mais no futuro. Nós vivemos uma realidade de premissas de demanda frustradas, acreditamos na melhora do cenário, mas ele não volta a ser como antes. O nosso corpinho mesmo, nós ocupamos um imóvel gigantesco em Nova Odessa, sendo com a visibilidade de demanda atual, deveríamos locar parte do espaço ou mudar para um imóvel menor, coisa de um terço do tamanho. O imóvel deveria ser vendido ou ser objeto de um sale-leaseback, usando a liquidez para equacionar o balanço da empresa. A gente tem conseguido reinserir com sucesso a empresa no mercado, em que pese as dificuldades com o negócio de cabos. Na frente de gestão de ativos e passivos, a Lupatec é um case de sucesso. Nós vencemos praticamente todos os litígios de ativos que tivemos e conseguimos mitigar muitos dos passivos. Mas qual o problema então? O problema permanece sendo financeiro. A falta de caixa, o excesso de dívida e a volatilidade no crédito. Nós conseguimos obter crédito para a empresa ainda durante a recuperação judicial. A gente saiu do zero e conseguimos um volume de crédito equivalente a um terço da receita. Esse crédito é preponderantemente lastreado em créditos comerciais, porque a companhia não tem garantias reais disponíveis para oferecer. Então, esse crédito é dependente da receita e, paradoxalmente, a receita também depende dele. É uma situação muito volátil. Qualquer coisa que acontece, as linhas secam e a fluidez da operação é prejudicada. No passado, a dívida da RJ demandou pouco serviço. Os credores compreenderam a situação envolvendo o plano de RJ e o cenário de demanda mais fraco, e, mediante aditivos ao plano, fomos acomodando os pagamentos às possibilidades da empresa. Mas ainda assim, a dívida consumiu 30 milhões em caixa. Esse montante é o montante que nós precisamos até aqui para operar a empresa. Ele é compatível com a dívida de curto prazo que a gente tomou nesse período. Olhando para frente, o serviço da dívida cresce. Contratado para esse ano seriam 14 milhões de reais, valor impraticável no atual cenário de liquidez. Então isso precisa ser equacionado. Durante a RJ, nós não podíamos mexer muito no plano. Quando a RJ acabou, nós pisamos no acelerador para crescer a empresa, mas o capital e o crédito não nos deram o suporte necessário. A companhia entrou num loop. Ela não consegue dívida nova estruturada porque não tem espaço para dívida. Não consegue capital porque tem muita dívida. Se o capital entra, tem um balum de 170 milhões lá na frente, que pode fazer com que precise de novo capital e o cara que aportou hoje pode ser diluído amanhã. Então a companhia fica restrita a linhas de trade finance de curto prazo que são muito voláteis. Se a situação é ruim, o lado positivo é que os principais atores estão expostos há muito tempo a esse caso e compreendem que vai ser necessária uma acomodação. Todos esses anos do processo de restauração, a Caixa de Ferramentas sempre teve à mão e todas as ferramentas têm sido utilizadas ao longo do tempo. Nesse momento, existe um alinhamento entre a compreensão dos nossos credores e as necessidades da companhia. Então, a gente está focado em usar os remédios na dose certa para equacionar a questão da dívida e sanear a empresa de forma definitiva. A gente montou uma operação para converter dívida em capital por meio de um bônus de subscrição. Essa operação está fora do dinheiro, então ela não está disponível para ser utilizada agora. A liquidação antecipada da dívida com deságio é a solução que os credores preferem, mas a liquidez teria que vir da monetização de ativos, de capital ou de uma dívida estruturada. Se a gente conseguir bons parâmetros, pode-se viabilizar a liquidez através de uma chamada de capital. Quem te explicou como a gente evoluiu aí na reestruturação da companhia, onde a gente está parado, tá? Vamos falar um pouquinho da performance do trimestre. A receita líquida ficou estável em relação ao trimestre anterior, mas teve redução quando comparado ao ano passado. Esse problema encontra-se concentrado nas nossas operações de válvulas de óleo e gás e teve origem nas postergações de embarque de materiais que tivemos no início do ano, por causa da alta do dólar, que levaram a atraso na execução de projetos, em especial os projetos de maior valor. A receita líquida de cabos e compósitos cresceu em relação ao ano passado, refletindo principalmente a execução de contratos de fornecimento de postes ao longo desse ano.
A carteira de pedidos firme ficou no mesmo patamar do trimestre anterior, mas menor que a do ano passado. A razão disso foi a atividade comercial mais fraca aí no período e também a nossa seletividade maior aí com os projetos, pegando os projetos mais rentáveis, né, em prol de ter menos capital de giro e mais retorno sobre esse capital de giro aplicado. A carteira de contratos teve uma redução importante. A gente tinha os contratos aí que vinham desde 2020, que tinha uma sobra muito grande e sem ter demanda mais significativa nesses contratos. Os contratos encerraram, né, e permanecem alguns poucos contratos aí nas várias áreas, né, sem também compromisso de compra e alguns com compromisso de compra. O bruto e a margem bruta sofreram muito com a receita pequena, os custos fixos não se diluem, você tem um impacto muito relevante aí nos números. Mesma coisa vale para o EBITDA. A gente tem aí o EBITDA de produtos e o EBITDA total da companhia ajustados, né? Ambos ficaram negativos aí no período. Abrir agora a sessão de perguntas e respostas. Por gentileza, quem tiver perguntas, por gentileza, colocar na sessão aí de Q&A, aí no ícone de Q&A aí do Zoom. Vou estar aguardando uns minutinhos. Não temos perguntas nesse momento. Não havendo perguntas, eu vou encerrar a reunião. Pergunta foi colocada aqui. Como a Lupatec está se preparando para uma redução da demanda de válvulas para os próximos anos? Há planos de diversificação para nichos com uma competitividade menor e de maior valor agregado? Exemplo, setores como energia limpa, hidrogênio eólico offshore ou válvulas especiais? Assim, eu discordo da afirmação, né, de que haveria uma redução da demanda de válvulas para os próximos anos, tá? É, no momento, justamente, está acontecendo o contrário. Então, nós temos a Petrobras, que é a mola propulsora do setor de óleo e gás no Brasil, né? E diria que, em termos de válvula, no mundo também, pela demanda enorme que ela tem de equipamentos de grande porte, tá? E nós estamos num ponto de inflexão aí onde a Petrobras já alinhou para frente um aumento dos níveis de investimento. Tá? Óbvio que pode ser que parte desses investimentos não sejam adquiridos aqui no Brasil, mas não quer dizer que a demanda não esteja, a demanda está lá. Onde ela vai ser contratada é uma segunda questão, tá? Mas eu discordo da, da afirmação de que temos um cenário de redução de demanda de válvulas. Tá? Com relação a nichos, né? É, vamos dizer assim, a gente tem aptidão aqui na empresa para atender válvulas de diversos tipos, inclusive válvulas que nós não temos hoje. Obviamente, se entrar num segmento novo, com uma válvula nova, né, onde tem pessoas, outras empresas com tradição no negócio, é sempre um desafio para você se apresentar. É, nós já fizemos alguns ensaios no passado de entrar em segmentos onde a gente não tem tradição e é demorado. Nunca é fácil entrar num negócio novo. Mas esses negócios novos, por outro lado, também não são significativos. Acho que a gente tem uma demanda representativa nos nichos que a gente já atua, né? E o que a gente tem que fazer é se equipar para poder atender melhor. Acho que a grande oportunidade de crescimento e recuperação da demanda da companhia está em conseguir fazer bem o que ela já faz, né? Oportunidades em outros nichos sempre existem, né? Mas são pequenos e são demorados sempre de se entrar. Mais alguma pergunta?
Perguntas colocadas aqui, deixa eu dar uma olhada. Primeira pergunta é quais segmentos que sofreram maior queda da receita no terceiro tri e qual a expectativa de recuperação da margem operacional nos próximos trimestres? A primeira pergunta, a resposta é imediata, então, inclusive está endereçado aí no material da apresentação. Maior impacto nós estamos lidando com a queda de receita muito significativa no negócio de óleo e gás. Então, é um negócio onde a gente teve um impacto muito grande, né, dos efeitos lá já no final do ano passado, início desse ano, da subida do câmbio. Né, nós tínhamos muitos projetos vendidos com um dólar que era diferente do dólar que está sendo praticado hoje, está mais próximo, né, mas no início do ano estava muito mais alto, e tivemos uma questão inesperada de ter que lidar, né, com essa taxa de juros muito alta, né, que fez com que as linhas de financiamento encolhessem muito para a gente. Né? Então, ficam com muitas restrições, né, para operar normalmente nesse segmento. Então, nós tivemos alguns atrasos de projetos já provocados lá no início do ano, questões de financiamento a serem dirimidas, e isso fez com que a receita desses segmentos fosse reduzida. Com relação à margem operacional, né, vamos dizer assim, as margens da companhia elas estão definidas, né, substancialmente no momento da contratação, né, vamos dizer assim, as nossas operações, só para vocês entenderem mais claramente como isso funciona, a gente recebe um pedido de cotação de um cliente, nós cotamos os componentes para fazer o produto e fixamos um preço, né, com base no custo de aquisição desses produtos, que tende a variar muito pouco ao longo do tempo. O grande preço que muda geralmente é o dólar, né? Porque geralmente quando a gente cota um componente, os fornecedores mantêm aquele preço que foi cotado por um bom tempo. Né? E o que pode variar, se tem componentes importados, o custo em função do dólar. Pode ser para um lado, pode ser para o outro. Então, assim, a margem ela já praticamente é contratada no momento em que você recebe, fecha a encomenda com o cliente. O que muda, né? Dólar vai fazer variar, se tem uma pressão de dólar para cima, você pode ter uma pressão de custos. Aconteceu aí nos últimos anos aí com a desvalorização que o real teve aí a partir de meados da pandemia. O segundo elemento que pode afetar o desempenho são penalidades contratuais, né? Se você tem atrasos ou de alguma forma não cumpre adequadamente os contratos, você pode ter uma influência aí de penalidades. E o terceiro fator que costuma mexer com as margens, o que é visível aí para quem olha o nosso balanço, é que dentro da nossa margem bruta, né, que é o que é publicado, você tem custos fixos. Quando a atividade da companhia reduz, que foi o caso agora, a- esses custos fixos eles não são diluídos, e isso tem um impacto significativo nas margens brutas da companhia, e tem também no resultado final por meio da ociosidade de produção que é gerada e que acaba sendo reportada como despesa, mas também, né, está associada a essa estrutura fixa que a companhia possui. Então, à medida que você opere com um nível de atividade mais baixo, né, você tem uma diluição menor de custos fixos e uma diluição menor de custos fixos. Essa diluição de custos fixos ela termina por afetar as margens. Então, a resposta eu diria que as margens tendem a melhorar na proporção em que o top line da companhia melhore, né? Que recupere o volume de vendas, a gente tende a diluir mais esses custos fixos e a gente tem uma recuperação de margem. Essa é uma tendência, né? Acho que é o fator predominante aí na formação dos números da companhia. E vou outras perguntas aqui, já respondo. Deixa eu
Diante da dificuldade de levantar capital de giro, vender ativos e acessar créditos, existe algum plano para romper esse ciclo de estrangulamento financeiro e garantir a continuidade operacional nos próximos anos, além da receita de fornecimento para a Petrobras? Ah, Bom, a Petrobras não é o único cliente da companhia, nós temos outros clientes com quem a gente está trabalhando, que a gente trabalha, tá? Que podem vir a representar pontualmente demandas significativas. A Petrobras não é o único, é certamente o maior aqui no Brasil, mas pontualmente ela pode não ser. Não pode não. Tem outras empresas, às vezes, até trabalhando para a Petrobras, podem vir a contratar. Segundo, o a restrição de capital de giro é uma realidade que a companhia vive há mais de década, né? E a gente tem trabalhado com isso. A questão de venda de ativos, é, assim, não é uma, uma dificuldade imperativa, é uma questão de se aceitar muitas vezes, né, o preço, né, e qual o propósito de você vender um ativo, certo? É, e a gente acabou de fazer uma apresentação explicando justamente, né, que isso tudo faz sentido dentro de um contexto onde você está tentando dar uma trabalhando para dar uma solução definitiva para a companhia, né? Então, justamente para que se possa, né, liberar a companhia para que ela possa ter meios de se financiar. Nós, nos últimos 10 anos, trabalhamos com determinadas premissas, essas premissas não nos permitiram financiar a companhia adequadamente. E ao contrário, né, situação até fez com que a companhia despendesse, né, dinheiro que poderia ser capital de giro para amortização da dívida quando ela ainda não estava pronta para isso, né? Nós precisamos arrumar isso para poder ter uma companhia que seja capaz de financiar e crescer e operar normalmente. Então, nós estamos trabalhando para isso. Tá? Então, esse é o plano. A apresentação foi sobre, né, vamos dizer assim, a construção desse plano. Próxima pergunta. Como a companhia está se preparando para um cenário de juros altos? Mas assim, o cenário de juros altos já está presente, né? E ele apresentou de forma brutal aí no início do ano, né? Com uma expansão de juros para a ponta tomadora violenta. A gente estava trabalhando aí com taxas na ponta aqui, muitos casos aqui, a maioria dos casos, menos de 2% ao mês, né? E esses números, né, com a partir do momento da subida da Selic lá no início do ano, subiram em muitos casos aí para acima de 2,5%, quase 3% ao mês, né, em muitas linhas. E isso quando as linhas não se tornaram mais restritas, que foi o problema maior que a gente enfrentou. Muitas vezes não é nem o custo, às vezes é não ter disponibilidade, né? Especialmente para linhas mais longas, onde esse custo se propaga por um período maior. Tá? Então, assim, esse é um cenário, né, onde que já existe, né? E assim, na nossa visão, é um cenário que vai se perpetuar, tá? A gente, nos cenários que a gente pauta aqui para a macroeconomia do Brasil para 1, 2, 3 anos na frente, a gente não vê um cenário onde exista um alívio monetário, né? A gente vê um cenário onde pode ter eventualmente, uma pequena redução em relação ao que a gente está tendo hoje, é, principalmente em função do ano eleitoral, mas a gente não vê um cenário onde exista um conserto macroeconômico do Brasil ao longo de 3 anos. E por isso a gente acredita que assim, a solução tem que passar por um trabalho aí é, em cima dos ativos, né, para que a companhia, dentro do possível, né, possa contar com um capital próprio, né? Seria a melhor solução, né, para esse cenário, depender menos de dívida. Ver as perguntas que estavam aqui. Alguém tem mais perguntas? Eu aguardo alguns minutos para se colocar elas no Q&A.
Bom, não há mais perguntas. Vamos encerrar então a reunião de hoje. Muito obrigado pela participação de todos.